Aleluia. A paz do Senhor a todos, irmãos. Glória a Deus. Olha para o seu irmão do lado aí. Eu sempre gosto de começar falando que você possa olhar para ele e falar: Jesus te ama. Ele não desiste de você. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais essa manhã, pelo convite do seu Salvador Castrequini. É um prazer, né? Darmos início à Escola Bíblica Dominical. E Deus veio falar muito comigo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar de abertura? E colocou muito forte no meu coração sobre Moisés, né? Sobre os improváveis, né? Muitos conhecem os improváveis da Bíblia, né? Moisés era gago, Davi era o menor da casa e José era sonhador. E olha o que Deus fez na vida deles, né? E como fez na minha e de cada um de vocês que vem buscando a cada dia ser melhor. Porque Ele nos escolheu. E se estamos aqui é para a honra e glória dEle. E Êxodo 3, 1 ao 17. Aleluia, glória a Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo. Contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante. Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou no meio da sarça ardente. Assim como um dia fez comigo também, quando a mãe, o pai fala, filho, filho, o Senhor fala, Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui, Senhor. Deus continuou a dizer, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Aleluia. Disse mais, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor certamente, tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Aleluia. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios o estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus, quem sou eu para me apresentar diante do Faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhe Deus, eu estarei contigo, aleluia. Esta é a prova de que sou eu quem te envia, quando fizeres o povo sair do Egito. Vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Porém, Moisés acrescentou, quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem, qual é o seu nome? Que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés, eu sou o que sou.
e deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciões, as autoridades de Israel, e anuncia-lhes: Yahvé, o Senhor, Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu e me revelou: em verdade vos tenho visitado e contemplado o que vos é feito no Egito. Aleluia. Por último, porquanto prometi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. O Espírito Santo falou muito forte comigo nessa passagem, né? É uma ministração, vamos dizer assim, essa passagem. É uma ministração muito, muito poderosa, né? Mas o que eu quis trazer para vocês essa manhã? Que Deus, ele sempre vai pegar os improváveis para confundir aqueles que são. E glória a Deus, né, pela vida de vocês, pela minha vida. E qual que é, eu faço uma pergunta para vocês: qual que é seu propósito? Você já descobriu qual que é seu propósito diante do Senhor? Pois eu marquei aqui que o propósito é o casamento do seu chamado com a missão. Se você tem um chamado, Deus, ele vai colocar processos para você chegar até lá. E nesses processos, muitas vezes, muitas pessoas vão olhar para você e falar assim: ah, mas esse aqui, você acha? Não, mas Deus, ele é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Mas Ele cuida dos seus. E para finalizar, o que significa abade, né? No hebraico significa serviço. Porém, é a mesma palavra utilizada quando Moisés faz o tabernáculo. Neste lugar temos sacerdotes que vão ministrar a Deus e servir, ou seja, trabalho é serviço. E um ato de adoração a Deus. Para Deus você está sendo um sacerdote que cultua enquanto está trabalhando. Eu gosto sempre de dizer também o exemplo de Noé. Quando ele entrou na arca, né, ele não era nada, mas quando ele saiu, ele era dono de tudo, vamos dizer assim. E esse momento que a gente está passando de pandemia, momento que, né, de tristezas, de perdas, o Senhor, ele tem nos sustentado. O Senhor, ele tem cuidado dos seus. E depois que passar, né, cremos que a vitória está vindo, mas Deus está no controle, Ele sabe de todas as coisas. Que aquela pessoa que um dia olhou para você e falou: você é improvável, quando passar tudo isso, ela vai olhar para você e não vai entender nada. Porque não foi de homens que nós fomos salvos, foi do Senhor. Ele que nos deu a força, Ele que nos contemplou e Ele disse: esse é filho meu, esse é meu escolhido, nesse aqui você não toca. Amém? Possamos nos colocar de pé para a abertura. Vamos orar e agradecer. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa manhã, papai, em tua presença. Obrigado, papai, pelos filhos teus, papai. Abba, pai, venha, papai, faça morada em nossos corações. Fale conosco, papai, mais essa manhã. Fale conosco, papai, no culto, nos louvores, papai. Agradecemos, papai, o mês de julho que passou, Senhor, que é o número 7, o número de plenitude do Senhor, papai. E esse mês que se inicia, papai, o mês de agosto, o número 8, Senhor, é um mês, Senhor, de começo, papai, para muitas pessoas, um mês de oportunidades, papai. E sempre que possamos dizer: eis-me aqui, que o Senhor, se você verdadeiramente o adorar em espírito e em verdade, Ele fala: eu te honrarei, filho. Obrigado, papai, pela família, pela vida de cada um que estás aqui essa manhã, pelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Obrigado, papai, pelo teu cuidado, pelo teu amor e pelo teu agir na minha vida e na vida de cada um que estás aqui. Fale conosco, papai. Continue falando conosco, papai. Te entregamos o melhor, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.
nosso abençoado Bruno. Amém. Alô. Aumenta um pouquinho de Fernando. Ó Senhor, chegou meu dia. Eu vi que não estava chegando. Estava muito ansioso, muito animado porque não chegava. Mas chegou. Aí o apóstolo Géser veio. Aí não sei quem era 2 aulas, não sei quem era 3 aulas. E eu falei, não vai chegar. Aí chegou. Ou separar as classes. Cadê a turma? Meninada vai para classe, os adolescentes vão ter. Já foram. Aí a minha igreja é a de Filadélfia. Eu vim aqui defender ela. Estudei um pouco, mas tive muita... Foi diferente essa vez. E assim, ó, toda vez que eu vou ministrar alguma coisa, eu sempre tenho alguma coisa. Aí quando você pega um papel na mão, igual foi quando nós demos aula das cartas lá do apóstolo Rony Chaves, você tinha aquilo lá para ler. Dessa vez parece que não ia. Era 6 versículos, sei lá, minha igreja. E não ia, e eu estudava e eu lia e eu via vídeo. Eu estudava e eu lia e eu lia vídeo. E eu via e nada resolvia. Aí na terça-feira, eu estava mais desesperado, que estava chegando frio. Eu falei, eu vou ter que acordar muito cedo, eu produzo muito cedo. Cedo mesmo. Tipo assim, quando eu tenho muito serviço na loja, eu chego 5h20, 5h30, 5h40. 7 horas eu desenvolvi tudo meu serviço. Depois parece que eu não dou conta de desenvolver mais. Mas amém. Falei, nossa, o frio está chegando e eu não tenho essa palavra. E eu via na previsão do tempo, falei, vou ter que acordar cedo. E vai ser tenso. Aí na terça-feira, segunda-feira eu li um monte de coisa, terça-feira. Aí na terça-feira um embaralhamento na minha cabeça geral. Aquele monte, aí tava ruim. Aí na terça-feira deu aquela grande piorada. Aí cheguei na loja, abri um vídeo, abri outro, abri um estudo e comecei a ler. Eu tenho na minha loja muitos funcionários que somos em 4. Aí, muitos, somos em 4. Aí cheguei, na hora do almoço, um chega e falou, tô vomitando, preciso ir embora. E eu desesperado que eu precisava preparar um estudo. Aí... Daí um pouco passa o Edivaldo, que era da igreja. Tem um moleque teu caído lá atrás, de moto, acertou um caminhão. Então, tava ruim, eu precisava fazer um estudo, eu era em 4, eu tava em 2, eu precisava fazer todo o serviço. Aí sobrou eu e outro moleque. Esse outro moleque precisou socorrer o outro. Então tava ruim, eu tinha um estudo, e eu tava sozinho. Mas aí eu fui lá no fundo, me entreguei. E deu tudo certo. Daí um pouco esse moleque foi pro SAMU, que não estava respirando, já ligou, falou, não, estou em casa, amanhã estou aí. O outro que estava vomitando. E o estudo se abriu. Então foi obra de um pouco de oração que faltava para o meu estudo. Aí Deus abriu o meu entendimento lá e eu vim falar para vocês da igreja de Filadélfia. Vou resumir o começo de tudo. Do Apocalipse. Bem rápido, você não vai esquecer mais. João está na ilha de Patmos, amém? Todo mundo sabe essa parte. Aparece Jesus para ele. Olha só, que revelação, ele se finge morto. Aí Jesus olha e fala para ele, eu sou o dono de tudo, eu sei que você não morreu. Levanta e vai escrever, pega uma caneta ou pega um celular, não lembro como é que ele escreveu, mas alguma coisa ele usou. E ele escreveu a todas as igrejas. Todas as igrejas tinham falha, menos 2. E a minha é uma delas. Aí João escreve as cartas. E para Filadélfia não teve não teve repreensão nenhuma, teve sinais de alerta. Mas foi
é muito edificante, porque é uma igreja muito pequena, procurei em todos os, tudo quanto é lugar, não descobri o tanto de membros que ela tinha. Só fala que era uma congregação pequena e fraca, alguma coisa assim. E no meio do meu estudo aí vai ter algumas. Não seria a igreja que eu e você iríamos. Não seria, com toda certeza. Nós não íamos procurar por ela. Mas eu fiz um estudo, eu vou ler. Porque temos esse artefato ali fabuloso, o projetor. Eu não esqueci as coisas, eu vou lendo aqui, mas o Mazão vai passando lá. Se você quiser ir acompanhando lá. Sabemos que o livro de Apocalipse é um livro muito complexo de entender. Mas ao mesmo tempo é um dos livros mais reveladores da Bíblia Sagrada. O contexto que vamos ver é um dos mais bonitos e interessantes de estudar e meditar, visto que a igreja de Filadélfia era uma das primeiras igrejas e que viviam realmente o amor fraternal e amor pela obra de Deus. Quando o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, recebeu uma visão na qual é instruído a escrever para 7 igrejas da Ásia Menor, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que está na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse 1:11. Entre as 7 igrejas, as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, encontramos 2 que não contêm nenhuma crítica das igrejas. A carta à igreja em Esmirna, uma congregação pobre que enfrentava perseguição, e a carta à igreja de Filadélfia, uma congregação fraca e limitada, mas que dependia de Deus, uma total dependência, que ao mundo ela parecia fraca, mas para Deus ela era muito forte e relevante. Os homens tendem a medir força e qualidade em termos de tamanho, poder e riqueza. Jesus vê as igrejas de forma diferente, independente de sucesso em termos que o mundo vê e mede. Jesus olha para o caráter e o coração de cada discípulo e de cada igreja. Ele sabe muito bem quem pertence a ele. Aqui eu queria só fazer Eu acho que a nossa igreja é uma igreja desse jeito hoje. Uma igreja íntegra. Vou falar uma coisa bem rasa que acontece com a gente com frequência. Aqui não tem... pastor não passa para quem vai pregar o que vai falar. Não tem uma... só a escola dominical que nós estamos estudando 7 cartas, que a gente sabe que é uma sequência. Mas aqui não existe igual eu sei de uma igreja aí da cidade, com bastante membros aí, que o pastor, se ele for viajar, ele deixa uma carta, um estudo, que é para você falar aquilo que ele quer. E se ele ficar sabendo que você saiu daquilo que ele mandou você falar, se ele sair daquilo, você já não vai pregar mais. E a nossa igreja não tem isso. A nossa igreja, o pastor Marcos fala: você vai pregar quarta-feira, você se vira. Aí o Espírito vai revelando. E acontece com muita frequência, por isso que eu falo que a nossa igreja é uma dessa que eu vejo que segue essa linha dos princípios e da revelação do Espírito. Esse dia para trás eu vim falar do dízimo. Estou no carro, Ana Luísa, minha sobrinha, está junto comigo. Eu falei: o que vocês vão cantar hoje? Eu sou fraco para guardar nome de pregação, assim. Você falar quem pregou, o que pregou ontem, é capaz de eu já não lembrar mais, mas eu prestei atenção. Mas eu falei: o que vocês vão ministrar hoje, Ana? Vamos cantar tal música, tal música, tal música. A minha palavra no dízimo, na oferta, seria tipo assim. Aí eu vou falar sobre entrega, vamos imaginar. Eu não lembro se era essa. Daí um pouco ela foi lá, ou alguém foi lá, não lembro. Foi ela: tio, tira essa música aqui, mudou a música. A música era não sei o que, se entrega. Então isso daí eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo, no caminho do Senhor. Não foi outra pessoa que mudou. Foi o Espírito Santo de Deus que revelou para alguém. Eu não falei para nenhuma pessoa. Fiquei quieto e se mudou uma música para falar. Nós estamos aí numa sequência, sei lá, de uns 2, 3 cultos. Parece que vem alinhado. Que fala um, fala o outro. Que fala um, fala o outro. Então eu vejo que é o Espírito Santo de Deus guiando a nossa igreja.
Vamos continuar. Eu queria no meu testemunho também, no meu de terça-feira, que eu estava desesperado, eu esqueci. Aí eu mando uma mensagem para um cara que eu acho que ele que tinha que estar aqui, não eu, que é o pastor Marcos. Ele entende tudo isso daí. Aí eu estava daquele jeito, sozinho. Aí eu mando uma mensagem para ele. O que ele responde? Falei, me ajuda aí, cara. Ele responde com aquelas carinhas que ele... Ai, meu Deus, se ele faz uma carinha daquela na minha frente. Eu não sei se a gente ia continuar a amizade. Mas eu desesperado, falei, me ajuda, cara. Fala o que é para eu falar, o que não é assim. Eu não queria que ele escrevesse, mas fala isso, não fala isso. Aí eu sem funcionário, enrolado. Ele manda aquelas carinhas abençoadas. Amém, tamo junto, vamos continuar. Filadélfia não tinha nenhuma advertência. Portanto, o culto hoje não vai ter exortação, tá, gente? A única referência bíblica de Filadélfia se encontra no Apocalipse 1:11 e no 3:7. Mais nenhum lugar. Fundada no ano... Aqui é a história da igreja, tá? Fundada no ano de 149 AC. Quem não sabe AC, isso eu lembro da escola. É antes de Cristo, tá? Quando tá DC é depois de Cristo. Aleluia. Isso eu lembro perfeitamente. Acho que é de umas coisas que eu recordo bastante da escola. Eu era muito bom na escola. Aleluia. E reforço, aquela coisa no fim. Sabe, a hora que acabava todo mundo ia embora. Eu e a professora, teve uma vez, falei para ela, professor, tá nós até o Natal. Ou você passa ou repete. Mas eu era muito inteligente. Amém, aleluia. Aí eu aprendi isso. Rei Átalo, as brincadeiras aí é que sou eu. Não. Fundada no ano de 149 a.C. pelo rei Átalo, mesmo rei que fundou Pérgamo. Ele foi conhecido por sua lealdade a seu irmão, assim dando origem ao nome da cidade, Filadélfia, que significa amor fraternal. A igreja de Filadélfia fica a 50 quilômetros da igreja de Sardes, que estudamos semana passada, como meu amor explicou. Só que a igreja dela era muito diferente da minha. Muito mesmo. Gozava de uma localização estratégica de acesso entre os países antigos de Frígia, Lídia e Mísia. Ela localizava dando um vale no caminho entre Pérgamo e Laodiceia. A região tem como uma das principais características o solo vulcânico, que é um solo muito rico em nutrientes e ótimo para a plantação de uvas, que era rápido e tinha um sabor muito bom, de acordo com a riqueza do solo. E tinha isso é normal, padroeiro. Tudo que for bom, tudo, se achar legal o sol, tem um Deus sol. Eu não sei como é que a igreja católica deve ter tido muitos funcionários, muita gente nessa história, que não é possível. Tudo que era bom tem que ter um santo. E tinha esse tal desse Deus Dionísio. Esse Dionísio aqui, eu fui pesquisar ele é Deus de 392 coisas. Mas uma das coisas que ele era Deus do vinho, por causa da uva. Então ele era uma característica lá, que tinha esse padroeiro na região. Outras características da região, que eram constantes, é o acontecimento de terremotos. Na região tinha muito terremoto. E o maior dele aconteceu no ano de 17 depois de Cristo. E destruiu toda a cidade. E depois foi reconstruída novamente pelo imperador Tibério. Em alguns momentos de sua história, a cidade recebeu nomes mostrando uma relação especial ao governo romano. Depois de ser reconstruída, foi chamada brevemente de Neo-Cesareia. Durante o reinado de Vespasiano, ela foi também chamada de Flávia, nome da mulher dele, e uma forma feminina de um dos nomes dele. E é nessa circunstância que o apóstolo João escreve essa carta e a entrega aos anjos de cada igreja. Hoje essa cidade ainda existe, se chama Alaşehir, na Turquia. E fica no mesmo lugar, construída sobre suas ruínas. Eles fazem umas escavações lá, ela não está muito fundo, aqui tem cidade tipo Israel, como é que chama a capital mesmo? Jerusalém. Esse dia eu estava vendo uma matéria lá, que tem lugares que são 7 andares. Como se você pegasse um prédio de 7 andares, a cidade que existia mesmo está 7 andares abaixo no solo. De tanto que explodiu, de tanta bomba, de tanta coisa que caiu. Então
Só que essa cidade não, essa cidade está mais rasa, eles, sei lá, uns 2 metros de altura, eles têm colunas lá, tem bastante coisa que se encontram com facilidade lá, mas só com escavações, que a cidade original não tem quase nada. Na época da carta, os cristãos daquela cidade sofriam muitas perseguições, mas muito mesmo, a ponto de Jesus chamar a sinagoga dos judeus de sinagoga de Satanás. Dizem que são cristãos, mas não são. E é nesse contexto, nesse enredo, que Jesus manda que João escreva essa carta aos anjos da igreja de Filadélfia. Vamos ver agora uma igreja que Jesus chama de forte, lembrando que os fracos são fortes e os fortes são fracos. A igreja de Filadélfia, com quase toda certeza, é isso que eu falei no começo, não seria uma igreja que eu e você gostariam de fazer parte. Era uma igreja quase irrelevante, sem expressão nenhuma. Diferente da igreja de Éfeso, que tinha uma grande relevância, de 3 a 5 mil pessoas que se reuniam. A igreja de Filadélfia não era assim, era muito pequena e sem relevância na cidade. Não era conhecida, e é bem provável, isso eu achei bem interessante, como muitas delas devem ter acontecido. E é bem provável que, se não fosse a carta de Cristo a João, a igreja, nós com toda certeza não a conheceríamos e nunca teríamos sabido que ela tinha existido. Ela era tão pequena, tão irrelevante para o homem, para a região, que a gente não ia saber que ela existiu. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Já aprenderam muito D, C e A, C. Amém? Olha lá. Em todas as cartas, Jesus se preocupou em fazer. Ele diz para que a carta, ele se apresenta, ele elogia, ele critica, acusa o pecado ou faz um alerta, ele revela a consequência do seu pecado e tem uma promessa ao vencedor. Aqui eu vou ler a minha igreja. Apocalipse 3, 7 a 13. Está escrito, eu pus lá tudo para não ter que ficar abrindo lá. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei as sinagogas, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, tanto a suportar os sofrimentos como paciência. Eu igualmente te livrarei na hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao anjo da igreja, vou começar pelo 3:7. Vou ler de novo aqui um negócio. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Rapaz, está indo embora minhas folhas, está acabando meu estudo. Estas coisas diz o que é santo, o que é verdadeiro. Nesta carta, Jesus não empregou as mesmas descrições do capítulo 1 para se identificar. Ele afirma ser o santo, o verdadeiro. Isso são características divinas. A santidade é uma das qualidades principais de Deus. Ninguém é igual ao santo de Israel. O que está escrito em Isaías 40, 25. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. A palavra verdadeira é usada frequentemente no Novo Testamento, e especialmente nos livros de João, em referência a Deus, Pai e Filho. Veja, por exemplo, 3,33, João. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro.
E também enfatiza a sinceridade dele em contraste com a falsidade dos judeus em Filadélfia. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Essa linguagem vem de Isaías 22, 20 a 24. Eu vou ler também. E será naquele dia que eu chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, daí eram reis, e vesti-lo-ei a túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas tuas mãos o teu domínio, e será como pai dos moradores de Jerusalém, e casa para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E nele perdurarão toda a honra da casa de seu pai, a prole e os descendentes, como também todos os vasos menores, desde a taça até os frascos. Onde a autoridade sobre Jerusalém e sobre Judá é transferida a Eliaquim. A chave representa autoridade e poder. Jesus, como descendente real de Davi, controla o acesso ao reino de Deus. Ele abre e ninguém é capaz de fechar. E ele fecha e ninguém é capaz de abrir. Os judeus da época se posicionavam e falavam que a igreja de Filadélfia não entraria no reino dos céus. Eles não tinham direito à salvação, porque não eram circuncidados, não seguiam as leis de Moisés, e por isso eles eram muito perseguidos naquele lugar. Geralmente eram violentados fisicamente. Na época o Império Romano odiava o povo judeu, e o povo judeu odiava o povo cristão. Eram dois ódios contra um só povo. E a igreja, se declarando ser cristã, com toda certeza, eram presos ou tinham alguma sentença de morte. Toda religião que tinha outro senhor a não ser um imperador, ela era caçada pelo Império Romano. O nível de relevância do império na época era tipo, se você não seguisse ou idolatrasse, simplesmente você era contra. E com isso você seria agredido ou até mesmo morto. Vou dar um resumo do nosso dia de hoje. Por exemplo, tem o governo Dória, vamos imaginar. Vou falar de um cara que todo mundo gosta. Se ele chegar aqui no Votuporanga para nós, falou, quem que é? Você gosta do Dória? Ah, sei lá, tá lá. Já não podia ser isso. Você não podia ter uma opinião, você não podia ter um gosto, você não podia ter uma... Você já seria contra, se não é dos nossos, é contra nós, sabe aquela história? Ele já seria contra o império. Isso daí, você adora César, adora o imperador, adora até aquele Calígula dessa época, que é um dos maiores pervertidos sexual que existiu. Você adora, não, então você seria perseguido por isso. E essa igreja continuou firme. Era esse o tipo de perseguição que essas igrejas do Apocalipse passavam. As portas literalmente eram fechadas para os cristãos. Como não se envolviam com as coisas do mundo, com as festas mundanas, as orgias que eles praticavam, as portas se fechavam para eles, inclusive as portas da cidade e as portas do templo. Eles viviam como escória. Por isso que Jesus fala no Apocalipse 3:7. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Se você não adorasse César, você tinha que viver numa escória, você tinha que viver num canto. Eu não sei, não me relata, eu procurei saber como é que era um culto dessa igreja. E fala da igreja, mas uma igreja tem que ter um culto. Não existe esse relato, mas eu imagino que devia ser em masmorra, em lugar de escravo, em lugar, sei lá, que tinha que ter um culto, alguma coisa assim, para eles se firmarem. E eu fico imaginando, com tudo fechado, com perseguição que eles tinham, e eles eram. E quantas pessoas eram também? Às vezes eram 2, 3, não sei. Eu acredito que eram pouquíssimas pessoas. Vamos para o 3:8. Conheça as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar.
tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como afirmam todas as cartas, Jesus conhece de primeira mão as obras dos cristãos de Filadélfia. E existe uma grande diferença entre ouvir dizer e conhecer. Jesus conhecia. Jesus estava dando segurança para a igreja, afirmando-lhes que sabia de todos os esforços que a mesma fazia e que mesmo que muitos menosprezassem o seu esforço, ele estava observando e acompanhando tudo quanto faziam. Tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Antes de falar sobre as obras dele, Jesus já oferece encorajamento. Jesus já chega e fala, vai dar tudo certo, estou com vocês, amém? Eu vi um negócio, tipo assim, que a obra continua, com Jesus ou sem Jesus. Se aceitou Jesus, a obra vai continuar, a obra da tua vida. A única diferença é que Jesus vai pôr um capacete na tua cabeça, para você ter segurança durante essa obra. A obra vai continuar, a perseguição vai continuar, tudo vai continuar com mais, menos, só que Jesus vai ser o capacete da tua cabeça, que é quem vai estar sobre você, te guardando. Achei legal, mas não tinha escrito, Ele coloca encorajamento a seus discípulos. Mesmo sendo servos fiéis, eles se sentiram fracos e talvez incapazes de cumprir bem seus deveres ao Senhor. Jesus queria segurá-los de sua fidelidade para com seus servos. Portas abertas representam acesso e oportunidade. Deus abre a porta da fé quando oferece o evangelho aos homens. Atos 14, 27 fala, e quando chegarem e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira os gentios a porta da fé, assim lhes dando acesso à comunhão com Ele. Abre portas de trabalho para seus servos divulgarem a palavra. Em 1 Coríntios 16, 9 fala, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Assim, ele não fala especificamente da natureza das oportunidades dadas aos discípulos de Filadélfia, mas garante que as portas ficariam abertas. Hoje, quando Deus abre portas de oportunidade para nós, devemos aproveitá-las. Por exemplo, Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Um dado histórico importante nesse versículo é que muitos dos cristãos de Filadélfia eram barrados por suas crenças em Jesus, impedindo-os assim de fazer negócios, conseguir trabalhos ou encontrar portas abertas em meio à sociedade. Havia nesse tempo uma conspiração contra os cristãos e uma espécie de tratado que fechava as portas para todos que se denominassem crentes em Jesus. Mas eles puderam glorificar a Deus, pois Ele abriria as portas e homem nenhum iria fechar. Aleluia. E Jesus continua. Que tens pouca força. Fraqueza nem sempre sugere pecado. Jesus não condena essa igreja por nenhum erro, mas diz que ela tinha pouca força. Pode ser que fossem poucos em números, ou de outra maneira fossem limitados e capazes. Quando reconhecemos as nossas próprias limitações e fraquezas, devemos confiar mais em Deus e depender da sua força. Por exemplo, 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Uma outra passagem interessante é Eliseu, como ele venceu os sírios pelo poder de Deus. Está em 2 Reis 6, 16, 17. E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu, e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu.
E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu fico imaginando essa passagem. Também não tem muito a ver com mas deve ser, pensou o cara está sozinho, de repente Deus abre, Deus abre a visão dele. E ele vê o tanto de gente, cavalo e cavaleiro, e devia ter barulho e som. E o que ele fez? Ele venceu a guerra. Pouquíssimas pessoas ele vence. Os fiéis em Filadélfia teriam sua vitória pela força de Jesus. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, apesar de suas limitações. A igreja em Filadélfia se mantinha fiel, guardava a palavra de Jesus. Ele veio ao mundo e revelou a sua palavra, que nos julgará no último dia. João 12, 48 a 50. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. E eis que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Essa nova aliança entrou em vigor após a morte de Jesus. E está em Hebreus 9, 15 e 17. E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Ele precisava morrer. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o dono da herança vive? Não tem. Devemos obedecer à perfeita lei da liberdade que Jesus nos deu. Tiago 1:25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que disser. Eles defendiam o nome de Jesus Cristo e não negaram jamais. Todo o poder está em Cristo. E quando pensamos que somos fracos, assim eles nos sustentam. E somos fortes. Quem lê o manual é tido como fraco. Isso aqui é um negócio que eu li e eu achei bem legal. Eu não tenho esse tipo de facilidade de ler um manual. Não tem. Se eu comprar um negócio novo, chegar em casa, eu não vou ler o manual jamais. Não vou. Vai chegar em casa, o manual eu vou encostar e eu preciso provar. Isso daí só acontece comigo, eu sei. Eu preciso provar que eu sou mais forte que aquele eletrodoméstico que eu comprei. Se eu comprar um micro-ondas novo, eu vou lá e vou ter que fazer trabalhar. No último caso, assim, sabe? No último gole, a hora que você está já com água por aqui, não ligou o negócio, aí eu sei que só eu tenho esse tipo de dificuldade. O resto todo mundo lê. Amém? Outra, eu vi um cara falar uma vez que ele comprou um carro novo e ele é desses meus, não é o caso de vocês, mas ele comprou um carro novo, chegou, andou com a família inteira dele, todo mundo tá tudo feliz. Ele só tinha carro velho até aquele dia, comprou um carro novo, beleza. Aí no outro dia ele foi dar partida no carro, o carro não dava partida. Aí disse que ele pegou e ligou na concessionária, já falou com a vendedora, já começou a brigar, já falou, se exaltou, não sei o quê, falou com não sei quem, o cara falou, você leu o manual? Ele falou, não vou ler manual, eu não sou fraco para ler manual. Aí ele falou, você consegue ler pelo menos o que está escrito no painel? A cegueira do cara, a irritabilidade do cara era tanta, que aparecia assim no painel, antes de ligar, pise na embreagem. E o carro não dava partida. Sei que só eu e esse cara. Outro cara que eu vi também uma vez falar uma coisa legal de avião. Para quem voa muito aí, eu voei umas 2, 3 vezes. Ele falou que ele tem muita facilidade de ver, ele decora aquela aeromoça falando,
aquele gesto, ele vai decorando. Ele falou, ele chega a ter a capacidade de ver embaixo do assento, ou de pedir para ela mostrar que realmente o bote salva-vida, alguma coisa, se cair no mar, ele vai precisar. Aí disse que esse dia uma aeromoça falou para ele, falou, ó, mas para que você precisa ver? Eu falei, se esse negócio cair, não é feito para cair, mas se cair eu preciso estar com o manual na ponta da língua. Eu preciso saber como é que eu vou sobreviver. E o manual que Jesus deixou para nós é a Bíblia, que Deus deixou para nós. A única coisa que tem resposta para tudo. Se é para você apertar a embreagem, se é para você ver como é que tira os botes salva-vida, ver se a máscara do avião vai cair na tua cabeça mesmo, é a palavra de Deus. E é esse o único manual que você tem que seguir, você tem que saber decor salteado. Você não pode ficar sem saber esse manual. Eu tenho dificuldade? Tenho muita dificuldade. Meu Deus do céu, tem época que eu tô... Pode me perguntar, e tem época de frio é terrível. Como eu disse que eu só produzo cedo, época de frio, acordar cedo para estudar. Mas amém, Deus tem dado a vitória. Mas você precisa estar sempre com um manual, que é a Bíblia, na ponta dos lábios. É o único jeito que vai te salvar. Amém? Tem resposta para tudo. Qualquer luz do painel que acender, a Bíblia está. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Só eu? A Sanderlane, se ela falar, eu pego ela para a orelha. Mas amém. Ai, meu Deus do céu. Eu fui pegar o carro hoje de manhã e era o carro do meu irmão e tô lá tentando ligar o carro e o carro não liga. Tá desengatado, normal, não liga. Aí, tem que ler, né? Aí apareceu a mensagem. Aperta o pé no freio para o carro ligar. Aí eu li. Eu falo, já tem que falar. Não, se o pastor der oportunidade à noite no culto, alguém quer falar, é ela. Se tiver dois, já deixa o microfone com ela, o outro, alguém sai correndo. Mas amém, vamos continuar. Quem lê o manual é tido como fraco. Porém, se estamos alinhados com o manual, que é a palavra de Deus, aí somos fortes. E essa é a característica de uma igreja, ou característica de uma igreja que Jesus elogia, chega e elogia. Perceba que ele não elogia a doutrina. Ele não fala que bonito que está a doutrina. Não, ele elogia esse tipo de igreja, esse tipo de você saber a Bíblia. Mas que eles continuem seguindo um manual, que é o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos deixou. Não tem como viver sem ler esse manual, não tem. E é isso que ele deixa bem claro para a igreja de Filadélfia. Uma coisa interessante sobre a igreja de Filadélfia, isso é legal, eu também não sabia, é que ela sobreviveu até quase o século XX, ou começo do século XX, uma das poucas, porque ela leu o manual. Não podemos jamais parar de ler o manual. Tudo que está escrito na Bíblia é para benefício nosso. Amém? Vamos para o 3:9 agora. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. A sinagoga de Satanás, havia ali uma sinagoga de Satanás, uma congregação de falsos judeus. Sabemos no livro de Atos que as primeiras perseguições à igreja, tanto em Jerusalém como na Ásia, foram feitas por judeus. A igreja em Filadélfia sofreu por causa desse falso judeu, por esses falsos judeus. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer os que eu te amei. Apesar de serem fracos, os discípulos em Filadélfia ficariam do lado do vencedor. Seriam exaltados acima dos seus inimigos. Veja Isaías 60:14. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezam se curvarão aos seus pés.
e chamarão a cidade do Senhor Sião, no Santo de Israel. Os servos fiéis e vitoriosos irão reinar com Cristo sobre as nações, mas a glória e a adoração ainda pertencem totalmente ao Senhor. Essa honra serviria de prova do amor de Jesus para com os seus seguidores. Os falsos judeus os odiavam, mas o Senhor Jesus Cristo os amava. Tem uns erros aí que... o cara que escreveu é muito ruim, que era eu. Temos que entender que esse amor todo não vem de mim. Esse é bem... mas vem dele. Ele nos amou primeiro. Lembre-se, somos pecadores e mesmo assim Ele quer se casar conosco. Ele quer sempre estar conosco. E essa é uma das características que Jesus chama de forte. Compreender o quão amado nós somos por Ele. Não tem como explicar esse amor. Não tem. Infelizmente a gente não consegue chegar nem perto desse amor. Não faz sentido Cristo nos amar assim. Somos falhos, pecadores, e mesmo assim Ele nos ama primeiro. Ele nos ama primeiro. Nós pouco damos para Ele. E mesmo assim Ele chega para mim e para você e diz: saibam que eu te amo. Então, se alguém não se sinta amado, Ele te ama. Ele te ama, não tem? A maior característica de uma igreja que Jesus chama de forte é que ela compreendeu que não ama, mas sim é amada. E perceba que Ele vem e diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, aos que mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos seus pés. É tipo aquela música que o pastor Marcos gosta muito, sabe? Que todo mundo escuta. A gente viu passar na prova e não te ajudou, sabe? Aquela... Eu acho que esse versículo foi tirado, essa música foi tirada desse versículo. Mas repare que Jesus não fala que vai pôr o inimigo aos nossos pés e que eles vão se arrepender. Não. Jesus fala que vai pôr o inimigo aos nossos pés para que ele perceba o quão amado nós somos. E isso não depende de nós. Simplesmente Ele nos ama. Provavelmente, nessa hora, os cristãos se ajoelhariam junto com eles e diriam: Jesus ama muito você. Também. Ama você e ama a mim. Mas vocês ainda não sabem. Esse amor vem de Deus. Temos que olhar para a cruz e entender esse amor a cada dia. Não, veio um exemplo na minha cabeça desse amor. Esses dias a Lívia chegou em mim e falou assim: mamãe, eu estou muito triste. Eu falei: por que, filha, você está triste? As crianças às vezes vão brincar comigo e elas me maltratam, elas me batem, né? E eu falei: filha, mas eles gostam de você. Mamãe, eu não sei se isso é amor. Eu falei: mas Jesus te ama. Eu falei para ela. E eu falei: quando acontecer isso, filha, não trata eles maus, né? Você tem que olhar para eles como Jesus olha para eles e como Jesus olha para você, com amor. Então, se eles te bater, vira as costas, vai embora, e depois, quando se acalmar, você perdoa e volta a conversar com eles. E mostra para eles o que é amar verdadeiramente, né? Mostra para eles como você gostaria de ser tratado. Que eu ensino ela assim, trata as pessoas como você gostaria de ser tratado. Ama eles como você gostaria de ser amada e como você é amada por nós e por Jesus, né? Então, eu lembrei disso. Esse é o amor de Cristo por nós, né? Mesmo a gente, às vezes, pecando e errando, Jesus nos ama incondicionalmente. Então vamos para o 3:10. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei na hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra.
Porque guardaste a minha palavra, porque guardaste a palavra da minha perseverança, não desistiram. Eu te guardarei na hora da provação. Esse versículo é bem complicado, porque ele é um dos versículos da Bíblia que dá, como é que fala, dá abertura para a gente acreditar que Jesus, que nós vamos subir aos céus antes da grande tribulação. Eu creio nessa versão, eu creio nessa, mas tem outras que é durante a tribulação, tem outras que é no fim da tribulação, que nós vamos passar a grande tribulação aqui. Você entende o que você quiser, cada um entende de um jeito. É um versículo bem, como é que fala, bem polêmico, porque eu não tenho como afirmar, mas uma das coisas aqui, por exemplo, eu até escrevi aí, mas eu não vou ler agora, é que teve, e pode ser que esse livrar de uma grande tribulação, de um grande e terrível dia aí, livrarei de uma hora da tribulação. Há um tempo à frente disso daí, teve um terremoto que matou muita gente por lá. Afundou um terremoto que afundou 12 cidades. Pode ser, isso que Jesus está falando, pode. Mas eu quero crer que ele vai vir buscar a sua igreja antes da tribulação. Com esse versículo, eu quero crer desse jeito. Eu sei que o pastor Marcos crê nessa hipótese. Sei que tem muita... Se você pesquisar na internet esse assunto, você não vai sair dele. Você não vai saber quem você crê, porque tem muita gente muito boa defendendo o antes, o durante e o depois. Você não vai conseguir sair dele, você vai ficar com muita dúvida. Então eu quero crer. Esse versículo se trata que ele vai vir buscar a igreja dele antes da tribulação. Eu quero já passar para o outro, que é a parte que é o 3:11. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coisa já estava ruim para eles. A gente viu até agora que não era boa coisa para eles. Ainda, não sei se eles tinham alguma coisa, mas um pouquinho que eles tinham, esse versículo fala para eles guardarem, né? Ainda precisariam conservar o que tinha. Ele vem sem demora. A vinda de Jesus traria alívio para os servos que sofriam pelo nome dele. O castigo terrível para os seguidores imundos, perseguidores imundos. Para a maioria em Sardes, que é a igreja que a Sunderland defendeu, seria um dia de angústia, muita tristeza. Mas para os cristãos de Filadélfia, com toda essa certeza, seria um dia de muito alívio. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Depois de tudo que Jesus fez e prometeu, os cristãos em Filadélfia ainda teriam que fazer a sua parte. Ainda enfrentariam tentações e correriam risco de perder tudo que havia alcançado. Mesmo os servos mais fiéis precisam vigiar e permanecer fiéis até o fim. Deixa eu falar uma coisa que aconteceu ontem comigo. Ontem eu caí no laço do passarinheiro. O cara tá rindo. Colocou eu numa fria. Mandei uma mensagem pro De Paula cedo, que ele tinha me pedido um saco de lixo, uns produtos lá, que dava para eu levar. Eu falei, não, legal. Vou contar aqui o que aconteceu. E tô em casa, tranquilo, no aconchego do meu lar, naquele frio gostoso. Eu tenho uma raiva de frio. Falei para ele, e aí? Tô indo para lá. Um monte de mulher, a pastora Marluz fez uma chamada lá no grupo das mulheres, vai lotar de gente o cenáculo para limpar o cenáculo. Eu, na minha humilde cabecinha, eu vejo a gente faz um grande levantamento de gente do diácono, é eu, o pastor Marcos, o De Paulo e mais um ou dois. Mais um grande, o Serginho sempre tá. Aí um grande levantamento, pastora Marluz, falei, pô, esse povo vai chegar lá e esses produtos que tá no carro meu, é o que eles estão precisando. Depois vai dar um rolo para minha cabeça. Falei, deixa eu ir lá. Fui animado. Confesso. Saí correndo, larguei a Sunderland no serviço, fui. Cheguei lá, a grande levantamento era eu e a Clélia.
A grande multidão. E ele falou assim, vai ter bolo para todo lado. Porque essa mulherzada vai, cada um leva um bolo. Eu saí vazado, falei, bolo? Eu vou comer tudo quanto é modelo de bolo. A hora que eu cheguei lá, eu percebi, falei, caí de novo. Mas é benção. Aí, beleza, o cenáculo é pequeno. Ele levou produto ácido para lavar a cozinha. Quem estava? Eu e a Clélia. Ele e o irmão dele se esforçando lá fora, varrendo, fazendo um monte de limpeza lá que eles tinham que fazer. Mas na parte da limpeza, era eu e a Clélia. Comecei, desenrolei, falei, o que nós vamos lavar? Tudo. O salão é pequeno. Aí comecei, a Giovana ficou lá do meu lado, mas amém. E eu comecei a lavar aquilo lá, vou contar testemunho rápido. Comecei a lavar aquilo tudo lá, eu tinha que lavar a cozinha e eu tinha que ir com a Lívia comprar um short, por fim eu nem fui. Ele vai voltar às escolas segunda-feira. Mas, aleluia, fala alguma coisa, gente. Amém, aleluia. É essa parte só, o resto pode continuar ouvindo minha história. Aí comecei a lavar aquilo tudo, falei, nossa, eu preciso vencer. Eu preciso meter o pau aqui, que eu preciso deixar isso daqui limpo. E tô lá com a mangueira e lavando, eu com o rodinho. Tô puxando água, aquele monte de água, e não sei quem foi o engenheiro daquilo lá. Mas o cara que foi fazer o piso não precisava matar, porque eu não sei, um piso de cimento, ele não apoia, só aposta de um lado. Mas tá bom, eu, o rodinho, Deus e somos a maioria. Tô lá e tô vencendo, tô chegando, tô lá na frente. Eu comecei a questionar. Pô, de novo, comecei. Leu aqui de novo. Se fizer, eu só não venho no louvor, porque o de Fernando não me deu acesso ainda. Mas tudo que você me chamar, eu tô dentro. Vamos lavar, vamos pintar, vamos pendurar, vamos. Tô dentro. Nossa, eu tô aqui, cara. Eu falei que eu não ia mexer com água hoje, tô aqui. Tô esfregando. E comecei a reclamar. Pensar na minha cabeça assim. Comecei, parece que aquele trem não saía de onde eu estava. Aí na hora veio uma mensagem dos céus para mim. Até aquela hora, estou falando sério. É engraçado que eu sou meio tonto. Mas, até aquela hora eu estava sendo um cristão Filadélfio. Estava quieto, estava sozinho. A hora que eu comecei a questionar, que eu comecei a reclamar, que eu queria multidão ali, eu passei a ser um cristão de Sardes. Aquela hora eu veio forte no meu espírito isso daí. Falei, se eu não perseverar, é o que fala até o fim eu não vou ter a vitória. No fim, eu posso ter feito tudo, mas a vitória não foi minha. Eu deixei de ser uma igreja em Filadélfia aquela hora. Eu estava minoria, mas eu estava vencendo. Creio que eu estava fazendo a vontade de Deus, que eu tenho certeza disso. E eu passei a ser uma igreja de Sardes, uma igreja que queria multidão e holofote para mim às vezes, para ver que eu estava fazendo aquilo lá. Naquela hora eu falei, nossa, acabou tudo que eu fiz de bom até agora, começou a me atrapalhar o que eu fiz até agora. E eu acho que é isso que eu consegui resumir a diferença das igrejas. Eu acho que a gente tem que ser Filadélfia até o fim, sendo a maioria, sendo só eu e Deus, nós somos sempre somos a maioria. Amém? Vamos continuar aí. Viu só, então, caí no laço do passarinheiro. Eu me senti o pastor Veronese ontem. E o pastor Veronese, o dia que nós estávamos quebrando o chão aqui, para todo lado, enrolado aqui, um monte estava junto. O fio de lá, vou contar, por exemplo, o Júlio não estava aí na época. O fio que está lá na mesa, o cano, tem que chegar aqui, numa caixa aqui. Ele chegava ali no meio, ali, o enviado do Satanás. Alguém amassou esse cano ali. E a igreja pronta, a gente ia mudar. O multicabo não passava. Vamos passar o multicabo por cima. Não tem jeito. O multicabo não dava. O valor do multicabo é R$7.000. O multicabo para a gente ir por cima. Vamos quebrar. Quebramos tudo aqui. Do meio ali, viemos quebrando. Chegamos até aqui. O piso, para quem não sabe, a gente tinha umas 2 peças. Nós precisávamos, acho que, de umas 3 ou 4 caixas. Ligou para um, ligou para outro. A Sanderland conseguiu falar na fábrica. Deus foi tão Deus, continuou sendo Deus, que o cara da fábrica falou em Araçatuba. Foi, Serginho? O Serginho foi buscar. Em Araçatuba tem o lote do piso que vocês precisam. Para quem não entende, o lote muda a cor. A gente precisaria... Tinha o mesmo lote que a gente precisava lá, aqui tinha Araçatuba. A quantidade que a gente precisava.
E ainda sobrava acho que uma caixa, se eu não me engano. Foi lá e buscou. E eu vou voltar. O pastor Veronese, eu me senti o pastor Veronese. O pastor Veronese aqui. A hora que ele chegou, olhou aquilo ali, o Salvador acho que tinha vontade de chorar, com bastante facilidade. Ele chegou ali na frente e falou um negócio para mim, eu não vou falar, mas eu lembro o que ele falou para mim. E ele deve lembrar. Mas nós paramos, o pastor olhando. Falei, isso vai dar uma pregação num tamanho. E eu me senti o pastor por causa disso ontem. Que eu do nada, eu afundado, eu com terra até no nariz. Falei, vai sair a pregação. E saiu a meu Filadélfia aqui. Amém? Vou voltar então. Fugir um pouco, senão não acaba. Aonde eu estou? No 12, Apocalipse 12, né? A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá. Como dissemos que fará coluna ao que vencer. Como a cidade era marcada de muitos terremotos, era assim, vou dar uma resumida aqui nessa parte. Tinha muito terremoto, muito, igual eu já falei. E na época eles faziam aquelas construções com colunas. Nessas colunas, eles marcavam por exemplo, prefeito, um cara que fez alguma coisa pela cidade, eles iam gravando nessa coluna. Aí vinha um terremoto, derrubava essa coluna. Esses caras que foram marcados nessas colunas, dificilmente voltaria a ser marcado naquela coluna, porque ele deixou de ser influente nessa época, já passou um pouquinho. Então, aparentemente é isso que Deus quer falar conosco. E uma coisa, com certeza, está até escrito aí, mas eu vou... É que o pastor que essa igreja de Filadélfia tinha, o nome dele não estaria escrito numa coluna dessa, isso é toda certeza. E aí o que Jesus vem e fala? Fala que eu vou escrever o nome na coluna do meu Deus. O que é? Vai ficar escrito o nome desse pastor com toda certeza. Aquele monte de homem influente, ninguém mais sabe nem que existiu. Mas essa coluna no templo do meu Deus, que ele cogita aí, com certeza esse pastor, o nome desse pastor, o nome desses membros fiéis de Filadélfia, está escrito. Amém? Vou continuar no azul, ó. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. A coluna ao qual o nosso nome vai ser escrito será eterna. Nenhum terremoto, nada abalará. Mesmo essa cidade não reconhecendo a igreja de Filadélfia como uma igreja relevante, uma igreja fundamental, mas Jesus a exalta e fala: vocês são muito importantes para mim. Vocês serão colunas eternas. E nenhum terremoto vai me fazer esquecer de vocês. Mesmo que os terremotos destruam todas as colunas e nomes, Deus mesmo assim não se esquecerá, porque nós seremos colunas eternas. E como essa igreja existiu até o início do século XX, ela sofreu aproximadamente 11 perseguições no total. Eu detalhei uma e vou as outras, só vou citar aqui. Uma ideia de uma perseguição foi Nero. Nero é um cara bem tranquilo, um cara bem sábio, bem inteligente, ele pôs fogo na cidade. Foi num lugar que não pegou fogo, ficou nesse lugar rindo da cidade dele, vendo a cidade que era dele pegar fogo. Depois que pegou fogo tudo, ele pôs a culpa nos cristãos. Então foi um cara bem controlado, bem amigável. Um cara legal para você ter amizade. Nero, se achar ele para rua, já deve ter outro nome. Mas depois tivemos mais 11 governos. Domiciliano, Trajano, Adriano, De Antônio, olha que nome bonito. Marco Aurélio, Severo, Demaciliano, Décio, Valeriano, Diocleciano. E com certeza, com isso temos certeza que a coluna que Cristo firmou permaneceu de pé. Eles tiveram quase 2000 anos de perseguição e eles continuaram de pé, firmes, sem manchas. Os cristãos daquela época eram colocados, isso daqui também,
um tipo das... Você acha que você tem perseguição por ser cristão hoje? Eu comecei a pesquisar essa parte. Tô acabando já, viu, gente? Tá triste, mas agora eu vou contar 3 histórias, vai ser bem legal. Você acha que você tem perseguição por ser cristão? Que hoje nós não temos isso. Eu creio que quase ninguém passa isso daí. Assim, o jeito que esse cara... Eles eram colocados em arenas com leões. Aí soltava os caras lá dentro, os caras eram o alvo dos leões. Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar é que muro de cidade, que eles cortavam, jogavam o cara vivo no muro da cidade, jogava o cimento, o concreto na época. O cara era peça do muro. Ele era concretado no meio do muro, os cristãos. Ou uma outra, você conhece poste elétrico, esse poste aqui, era feito com cristão, punha fogo no cara, e se eles se reuniram em uma praça, pegava os cristãos, tocava fogo no cara, o cara tinha que ficar ali pegando fogo para iluminar o que eles estavam fazendo numa praça. Olha o tipo de perseguição que esses caras eram submetidos. Aí ele promete, aos vencedores permanecerão no templo para sempre, gozarão comunhão eterna com Deus. Várias descrições mostram. Você chegou lá? Várias descrições mostram a posição privilegiada do vencedor. Nomes gravados sugerem posse. O vencedor pertence a Deus. Ele faz parte do povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele também permanece a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a noiva de Cristo, que está no Apocalipse 21, 2. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o marido. O vencedor faz parte da noiva, da igreja, que pertence somente a Jesus. Ele recebe também o nome de Cristo. Jesus confessará abertamente os nomes dos seus servos. Em Mateus 10, 32 fala: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. No 13 fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus virá logo, ele vem para castigar ou para salvar. É importante ouvir tua mensagem, confiar no manual, ler o manual, estar sempre preparado. E eu e você precisamos ser um cristão Filadélfio, cristão com amor fraternal, precisamos ser coluna, precisamos ser um templo de evangelismo. Amém? Era só isso. Não doeu, foi meu dia. Aleluia, agora demora uns dias para ser eu. Mas Deus falou igual eu falei, Deus falou forte comigo, essa parte da igreja. E a gente precisa conservar assim até o fim. O que mais a gente vê hoje é crente desanimar. São cristãos que têm muito potencial. Cristãos que tiveram caminhada com a gente, tiveram pastores às vezes. Os caras desanimam, abandonam. E aí não fala que nós temos que ser faixa de tempo, crente, não. Temos que ser até o fim. Ao que perseverar até o fim. Amém? Então isso é o que eu deixo para vocês aí essa manhã. Vou falar, Salvador. Então vamos acabar, fica em pé. Pastor Marcos quer falar alguma coisa? Quer criticar? Fazer uma carinha? Amém? À noite nós temos Santa Ceia, tá? O horário é 6h30, às 18h30. Agora acho que vai permanecer às 18h30 e parece que, pelo que eu vi lá, a partir de meio de agosto vai poder liberar a igreja inteira, lotar, tudo vai voltar ao normal, só com máscara. Parece que estamos chegando, não no fim, mas num controle. Amém? Vamos orar aí. Ô Pai Santo, Pai Eterno, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, por essa ministração que o Senhor fez, primeiramente comigo, ó Pai, em nome de Jesus, e depois comigo e com o seu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Continue conosco, ó Pai, que a gente possa ser essa igreja, ó Deus, que o Senhor relatou nesse Apocalipse, ó Pai, em nome de Jesus, que possamos ser fiel até o fim, ó Deus, que possamos seguir a Tua palavra, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, continuar contigo, continuar confiando em Ti, ó Deus,
que os nossos nomes serão colunas, ó Pai, em nome de Jesus. Continue conosco, continue abençoando esse dia, que esse domingo seja um domingo abençoado, ó Deus. Guarda o teu povo, ó Deus, que todos, ó Deus, estejamos prontos para a ceia do Senhor, que será essa noite, ó Deus. Que o Senhor se derrame aqui nessa noite, ó Deus. Que nós possamos verdadeiramente, ó Deus, adorar o teu nome nessa noite, ó Deus. É isso que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.